Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, Satoshi. Boa noite a todos, boa noite, Renilda, Marlene, muito bom estar aqui com vocês novamente. Que bom, boa noite, Marlene, tudo bem? Abre o microfone, minha flor. Boa noite. Maravilha. Muito bem, então estamos ótimos, está tudo bem. E esta noite aqui nós estamos através da Web Rádio Estação da Luz, nosso querido Tavares com o programa Alô, Jovem! E nós vamos falar sobre os dramas ocultos, pânico e ansiedade. Para tanto, nós convidamos você, jovem, que estará aí e que deseja muito falar, quer participar, venha participar conosco. Venha, faça sua pergunta, venha estar aqui nesta sala, porque com certeza você vai sair muito diferente, muito melhor do que entrou. Desta forma, nós vamos convidar o nosso querido Maru Satoshi para fazer nossa prece inicial, que isso é importante. É com você, Satoshi. Convido a todos a mentalizarem nosso Mestre Jesus, agradecendo a esse momento, a mais essa oportunidade de aqui estarmos, de nos comunicarmos, e que as palavras aqui ditas sejam de informação,
de conforto, de esclarecimento a todos que participam. Seguimos sob essa luz do poder maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, assim será, em nome de Deus. Muito bem. Com essa noite, nesta noite nós vamos falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade é um processo qual está envolvendo grande parte da população, e em particular os jovens, os adolescentes, eles estão sofrendo isso de uma maneira muito drástica, sem saber como lidar com essas emoções, com essa mudança de comportamento, quando ele assume de fato quem ele é, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, quando Kardec pergunta o que ocorre com essa mudança quando o jovem sai da adolescência e há essa mudança de personalidade. Aí os Espíritos vão dizer, é porque ele está assumindo quem ele é. E nesse assumir, nesse adentrar o mundo do adulto, com suas diversas cobranças, vai desenvolver essa questão da ansiedade, né? Inclusive, a psicologia vem nos ensinar de que, quando você está muito ansioso, segure esse dedo, o dedo mindinho, né? Assim que fala, dedo mindinho. Como é o nome aí, Tachatoshi? Como é o nome desse dedo? Mínimo, mindinho, eu conheço com esses nomes. Então, conhece como mínimo? Ou mindinho. Segura esse dedo aqui, ó, e começa a fazer suas vibrações, elevando o pensamento, que isso é muito bom para diminuir o processo da ansiedade. Mas diante do que nós falamos, nós estamos aqui hoje com 2 psicanalistas, isso é maravilhoso. A psicanalista Marlene Cardeal, com ênfase na leitura do corpo, e o nosso querido Maurício Satoshi, também psicanalista e terapeuta, mas tem especialidade, né, em constelação familiar. Mas, Maurício, dentro da perspectiva na qual você trabalha, recebendo adolescentes, como é que nós podemos entender a ansiedade? Eu acho que está muito em evidência hoje essa questão, os aspectos negativos da ansiedade, né? E são negativos porque tem um excesso também. Mas eu gostaria de iniciar até falando sobre aspectos positivos da ansiedade, né? Que no nível e num grau adequado, conforme a situação, ele é muito positivo, né? Por quê? É uma forma que eu estou alerta a um perigo que pode me colocar minha vida em risco, né? Dessa ansiedade, desse acesso também, eu tenho ali uma energia, eu tenho uma motivação para fazer um movimento, né? Eu tenho mais atenção a detalhes, eu posso, com uma breve previsão do que pode acontecer, também me organizar e planejar os próximos passos. E é dessa energia também vinculada à ansiedade que eu tenho ali algo relacionado com uma agilidade em resolver as coisas, porque eu já tenho meio que organizado, né? Então, esse olhar da ansiedade, eu acho importante frisar que nos serve, é algo positivo, porém, quando a gente avança demais, utiliza demais desse recurso, aí ele começa a trazer os malefícios, como medicação, né? Na dosagem certa, conforme a condição, é muito positivo, vai me ajudar. Se eu estou fora dessa dosagem, para cima ou para baixo, pode não ter efeito, pode ter um efeito reverso, né? Então, acho importante trazer esse aspecto positivo inicialmente. Eu gostaria de falar também sobre origens, né? Quais são as origens dessa ansiedade? São diversas. Então, pode ter aspecto fisiológico dentro da própria genética, né? E aí vinculado também, como está minha química cerebral, né? Como estão meus neurotransmissores funcionando? Pode ter na disfunção de algum deles, pode ter algo que acarrete mais a ansiedade. E perfil comportamental, o que tenho ali, né? Junto às minhas experiências, dentro daquilo que eu vivo, de repente eu já tenho um estado de alerta ali, que me faz ficar constantemente alerta e, nisso, entrar nesse estado de ansiedade. E isso acaba em excesso, sendo muito prejudicial. Por quê?
porque uma pessoa muito ansiosa, ela está focada no problema. É o que pode dar errado. Então, eu focando no problema, isso vai dar errado, eu estou localizando, identificando problemas, e de repente eu me pego imerso em problemas. E a nossa mente não difere se é algo que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo, mas eu lá na frente, prevendo, me vejo imerso em problemas e aí eu tenho as minhas crises, né? Que podem também se manifestar de diversas formas. Geralmente tem aperto no peito, parece que entala algo na garganta, né? Uma taquicardia junto com esse aperto no peito, uma sensação às vezes de querer fugir e não saber do que ou para onde, né? Então, existem aí esses efeitos e sintomas posteriores, mas percebam, acarretado nessa ilusão que eu crio na minha cabeça mesmo, que está tudo errado ao meu problema. Tem um monte de problema e está tudo errado à minha volta, né? E aí isso leva essa pessoa num momento aí de crise, né? Então, dentro da perspectiva, dentro do que eu observo, entendo que isso tem muito forte aí junto aos ansiosos. E depois eu posso falar até alguns sinais que a gente pode ir percebendo nesses perfis de pessoas ansiosas, né? Uhum. Então, de acordo com o que você acabou de colocar, a gente percebe, então, que a frequência cardíaca elevada, né, a respiração rápida, a sudorose excessiva, isso são características da pessoa quando estão, ou sintomas, está manifestando a questão da ansiedade. Verdade? Sim, no geral, sim. Não vamos colocar isso assim, regra, tá sentindo isso, é ansiedade direto, mas uma pessoa ansiosa, numa crise, geralmente costuma manifestar esse tipo de sintomas. Uhum, uhum. Até a própria literatura, ela traz também como sendo uma perturbação espiritual, né? A pessoa se sente um tanto fora da caixa, é aquela coisa fora da caixa, e aí quer antecipar as coisas, é uma preocupação excessiva, né, com as coisas, querendo antecipar os acontecimentos. Boa noite, Joanice. Alô, jovem, vamos divulgar. Boa noite, Joanice. Boa noite, Olga Feitosa. Boa noite. Então, na verdade, quando ele está persistindo, vivendo esse medo, ele fica com receio das coisas que poderão lhe acontecer. Muito bem. Então, isso o que Satoshi traz para a gente com relação à ansiedade, a gente volta e pergunta, Marlene, existe algum teste para saber se a pessoa está ansioso? Sim. Simples. Alguns testes simples. Atropelar as palavras, não escutar até o fim a conversa, interromper o outro enquanto está falando, querendo resolver tudo imediatamente, falta de paz, tudo de ansiedade. Vamos dizer assim, o processo da ansiedade tem um irmão chamado medo. Tem medo de dar errado, tem medo da crítica, tem medo. E sabe, foi muito prazeroso estudar sobre ansiedade, porque eu fui em outros campos. A questão da infância, que uma mãe que tem este comportamento de forma, como diria, no processo do parto, vamos dizer que ela passou por uma experiência ruim, e aí passou por um assalto, coisa parecida. A criança, no feto, sente essas impressões. E também nasce com essas impressões e tem dificuldade de se relacionar com as outras crianças, porque fica com aquela sensação de medo de tudo. Observe alguns pais que são extremamente protetores, que a criança não pode ficar no chão, que isso e que aquilo. Isso tudo também é um comportamento ansioso. Uhum. Será que a boca seca também é um indício de que a gente pode verificar se a pessoa está testando positivo para a ansiedade, digamos assim? Calma. Isso aí já é muito relativo por uma questão.
se eu não bebi água, se eu acabei de escovar os dentes. São outras questões. A ansiedade, como ela provoca adrenalina em toda a corrente sanguínea, e isso provoca suprasrenais renais, que está na glândulas endócrinas, e que todo esse caminho prejudica os rins, isso pode estar correlacionado. Vai que você pode estar com razão se a pessoa está com a boca seca. É uma possibilidade. Mas tem outros fatores que dá a boca seca. Mas a ansiedade também faz isso. Dá tremores, a mão fica gelada, depende de cada indivíduo. De como cada indivíduo vai expressar esse Isso. processo, né, da ansiedade. Lá no livro Encontro Marcado de Emmanuel, na lição 42, ele traz o tema Problema da Ansiedade. Aí ele diz assim: no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade, como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra esta nuvem da imaginação, que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Diante da fala de Emmanuel, né, que é esse corrosivo da alma, quais são os antídotos? O que é que nós podemos usar para atenuar, já que, segundo nós, a pesquisa diz que a ansiedade não tem cura. Como nós podemos atenuar esse corrosivo da alma, que Emmanuel assim intitula a ansiedade, Satoshi? Eu até gostaria assim que a gente voltasse na questão anterior para não olhar realmente para a ansiedade em si, né, como a doença. Pois ela tem um aspecto positivo. O desequilíbrio, o excesso dela, sim, é o que a gente precisa observar e colocar isso num patamar mais saudável, né? Então, eu diria assim que dentro desse contexto, tem várias coisas que a gente pode fazer no dia a dia para se observar o quanto eu estou ansioso, né? E de repente até mudar, né? Eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Porque senão a gente começa a generalizar que tudo à minha volta acontece por conta da minha ansiedade. E aí eu começo a criar uma grande bola de emaranhado, que qualquer coisa que acontece parece que acende o alerta da ansiedade. E às vezes nem é isso, né? Então, essa observação de perceber o que me leva a ficar ansioso, né? E não ser ansioso. E aí, em cima disso, eu diria assim que no nosso dia a dia tem uma questão dos celulares, redes sociais, esse hábito, né, de ficar rolando a tela. E às vezes a gente se pega nesse movimento, seja nesses vídeos, tem algo assim do tipo, não é esse, é o próximo, é o próximo, é o próximo vídeo. Isso é algo que já alimenta um pouco esse movimento da ansiedade, né? Um outro aspecto também, uma desorganização no meu dia a dia. Se eu começo a fazer minhas tarefas sem um mínimo de organização, passou o dia, eu não sei se o dia foi rentável ou não. Eu não sei nem o que eu fiz direito, né? E talvez me gere aí uma sensação de frustração, perdi meu dia, não rendi, não fiz, não produzi, né? Então isso tudo pode criar uma ansiedade do tipo, amanhã eu preciso fazer melhor. O que eu vou fazer amanhã para quebrar isso? E às vezes a pessoa não percebeu que está num aspecto de desorganização. Um outro ponto, e aí muito forte, acho que vem desse movimento de pandemia que nós tivemos, né? Ficou algo comum e muitas pessoas compraram até aqueles oxímetros, ficar medindo oxigenação no sangue. E às vezes as pessoas levam essa questão de, né, tô com falta de ar, vou medir aqui minha oxigenação. E às vezes ali tem uma natureza diferente. Quando você tem ali, por exemplo, da Covid, tem um comprometimento, às vezes, da parte respiratória, por isso que eu vou medir, e tomar uma medicação em cima disso. Quando a gente fala de uma reação da ansiedade, vai muito no que a Marlene trouxe, né? De neurotransmissores, uma adrenalina, algo que vem que pode também
atrapalhar essa parte da respiração. E aí, em cima disso, eu posso esquecer de respirar, estou tão focado numa ação que deixo isso. Né? Então, existem aí alguns sinais um pouco diferentes. Mas algumas pessoas eu observo que têm a mania, não, vou medir aqui como que está a minha pulsação, minha frequência cardíaca, minha oxigenação está ok, e vai medindo isso várias vezes no dia. E é um sinal que às vezes não está vinculado à ansiedade, mas me leva à ansiedade por sempre medir isso. Né? Um outro ponto, um hábito às vezes que as pessoas podem ter de ficar beliscando algum alimento durante o dia. E aí geralmente são doces, pequenos doces. Isso também cria ali uma certa satisfação, né? E que quando eu não tenho, eu posso ficar ansioso. Do tipo, nossa, eu tive aquele prazer ou aquele relaxamento e agora eu não tenho. Né? Eu estou sem, eu preciso, eu quero. Né? E isso pode levar também a algo que vai levar a um comportamento mais ansioso. Né? Um outro aspecto, à noite, evitar alguns assuntos mais densos, mais pesados, que corram risco de ficar muito forte no pensamento, em especial próximo do horário de dormir. Por quê? Se eu ficar pensando naquilo, eu posso ter algo na linha de uma insônia, e a repetição disso pode me desenvolver algo na linha da insônia que é algo que fortalece muito a ansiedade. Eu nem durmo e fico ali pensando. Né? Então, são vários comportamentos aí que a gente pode ir observando, e acho que observar nisso até essa parte nas pessoas, né? Que às vezes podem ter alguma compulsão. Às vezes aquele comer que eu trouxe tem ali já algo que alimenta uma ansiedade. Né? Como a Marlene trouxe, algum senso de urgência, tudo urgente, tudo tem que ser imediato, tem que ser rápido. Ali também tem um componente de ansiedade, impaciência vinculada a isso, um nível de controle muito grande sobre o que está à minha volta e até sobre as pessoas. Às vezes tão forte que vai até para o sentimento das outras pessoas, querer controlar o que o outro está sentindo. E isso vai me gerando, eu estou controlando? Eu estou conseguindo controlar? Né? Vai alimentando todo esse movimento da nossa ansiedade. Muito bem. Sim, Marlene, e como é que você vê essa questão? Será que é possível acabar com a ansiedade? Sim. Primeira coisa é deixar de se cobrar tanto. A ansiedade, a primeiro instante, é a autocobrança. A questão também do perfeccionismo. Então, veja bem, a ansiedade está passando pelo medo, mas também pelo perfeccionismo. Eu preciso ser tão certinha e atender tantos padrões que eu também fico ansiosa. Será que vão me aceitar? E, dentro da sua pergunta, este processo de ansiedade, quando você tem paz, mas não é, gente, ficar o tempo todo, não. É você estar em paz com a sua consciência, que aquilo, o que você fez foi 100% e você fez o seu melhor. Isso gera outras questões. Eu me organizo mais. Quando eu me organizo, não é que eu vou ter um dia assim quadradinho, gente, mas eu tenho uma regularidade do que eu vou fazer pela manhã. Vamos dizer, um jovem que vai para a escola, que tem suas atividades da escola, quando volta, tem que responder as atividades, ou se não ir para uma atividade física. Mas uma das questões que, assim, para minha experiência, respirar ajuda no processo, quem busca se resolver com ansiedade. Postura correta. Tenha uma postura ereta. Tenha o hábito de se corrigir em postura. Isso ajuda porque você vai respirar de forma correta. E fazer as coisas. Não se preocupe em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando você estiver fazendo o que nós estamos fazendo agora, esteja com a sua mente aqui. E hoje, nós observamos os jovens que ligam a televisão, está jogando no celular e, não sei, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo.
Então, a gente vai observar em casa. Se ele está disperso em casa, imagine na escola, quando o professor está conversando, está chamando a atenção, a mente dele não fica ali. E aí isso gera ansiedade, porque eu não estou aprendendo por conta de que eu não tenho atenção plena em nada que eu faço. E quando eu vou desenvolvendo este hábito de que isso aqui me acelera, eu já mudo de conduta. Eu digo, não, isso aqui, dia de hoje, eu vou dizer por mim. Dia de segunda-feira eu não me envolvo com muitos compromissos, porque eu já tenho uma agenda muito cheia. Então, eu foco no que eu preciso fazer. Isso também ajuda. Você vai suavizando o seu próprio dia. E quando terminar, você não conseguiu, não precisa se culpar. Foi o melhor que você fez e dentro das suas possibilidades. E a gente conhece a maioria das pessoas que fazem uma agenda que daria para 3 pessoas fazerem e quer dar conta daquilo tudo. Isso gera ansiedade, gera problemas cardíacos. Você se torna uma pessoa mal-humorada, porque você quer até ir além das suas forças. Não, tenta fazer o que é possível. Isso também gera uma paz interior, dá saúde em todos os campos, psicológico, físico, simplesmente parando, dizendo, isso aqui não dá para hoje. Porque se a gente libera tudo isso do nosso caminho, com certeza, os antidepressivos, esses negócios que acalmam, eu não sei falar nome de remédio, isso tudo que acalma e que hoje é natural, crianças, jovens e os com mais idade tomar, vai acabar. Quando todos nós, eu não estou falando de religião, compreender que precisa parar um pouquinho, você precisa ficar aqui nesse canto um instante, para não fazer nada e não pensar em nada. Eu vou ajudar o planeta, porque eu não estou emitindo pensamentos de nada. Isso também faz bem à saúde. Diante do exposto, né, a gente pode também pensar o seguinte: qual é o pior tipo de ansiedade, Satoshi? Que ela traz 3 tipos, né? Mas tem uma que é o pior. Como é que é isso? Eu acho que cada um tem uma estrutura diferente de ansiedade, né? Cada um tem razões, motivos ali diferentes, uma estrutura de ansiedade diferente. Eu diria que a pior ansiedade é aquela que realmente nos impede de fazer algo na vida, de seguir a nossa rotina, a nossa atividade, porque isso já mostra que essa ansiedade desse indivíduo já está num nível extremamente elevado, né? Quando realmente nos impede de fazer algo. E esse é um sinal também que às vezes a pessoa ansiosa tem, né? Ele some, ele tem uma reclusão, né? Pode demonstrar isso por um traço de timidez, mas pode ser simplesmente assim de sair do lugar. Cadê? Sumiu, já saiu. Por quê? Tem ali uns medos de falhar, de alguma exposição de fragilidades, né? Então, observar se está impactando no seu dia a dia. Essa ansiedade que já está impactando no seu dia a dia já está nesse pior, né? Mas isso muito individual a cada pessoa, a cada cidadão. Uhum, muito bem. Mas, acrescentando o que você disse, eles também colocam como sendo o transtorno de ansiedade generalizada, né? Eles afirmam, a psicologia comportamental, que essa é a pior ansiedade que possa ter, que possa a criatura humana manifestar, né, essa expressão. E isso a gente precisa ficar atento, porque imagine um adolescente com esses processos todos, essa ansiedade toda generalizada, ela vai atingir o ser integral, ele como um todo. E muitas vezes ele não sabe nem como sair dessa situação. Por não saber como sair dessa situação, a gente, mais uma vez, vai lembrar aqui do nosso querido Emmanuel, no livro Pão Nosso, quando Emmanuel afirma que a ansiedade armam
muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Olha que coisa profunda. Jamais ela edifica algo útil na terra, porque está antecipando sempre as coisas. E nesse processo, nesse movimento de antecipação, termina cometendo atos que, consequentemente, vai terminar se arrependendo. Não é verdade, Marlene? E engraçado você falar de Emmanuel, eu ia comentar justamente. O ciúmes é um traço de ansiedade. E aí as pessoas acreditam que uma pessoa ciumenta, ela ama. Não. Uma pessoa ciumenta é possessiva. Ela quer para si aquilo. E logo ela se torna uma pessoa ansiosa, porque aquele amor possessivo tanto faz mal a ele, e aí conta tantos romances espíritas que a gente já leu. E o engraçado que está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a pessoa na espreita fala mal de você, e quando você chega no ambiente, você não sabe por que você é maltratada daquele jeito, por conta de que a pessoa já falou mal de você e você nem sabe o que está acontecendo. Quantos crimes já aconteceram? Quantas deixa eu ver, desarmonias familiares já aconteceram por conta da ansiedade da posse? É meu marido, é meu filho, é meu isso tudo é ansiedade. Muito bem, muito bem. Mas o nosso querido Emmanuel, ele continua com o livro dizendo assim: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, né? A gente não pode esquecer do que Emmanuel nos diz a necessidade de termos essa paciência, de termos essa sapiência em compreender o momento no qual nós estamos vivenciando. E isso é algo que requer a possibilidade do ser olhar para dentro de si, né? Olhar para mim, olhar para esse templo. E olhando-se, ele compreender que a respiração, começa a respirar centenas, diversas vezes, isso pode faculta a voltar ao seu eixo, ao seu ponto de equilíbrio. Muito bem. Assim, nós vamos também saber de vocês, meninos, o que nós podemos fazer para evitar a ansiedade. Eu gostaria que tanto Satoshi quanto Marlene respondessem essa questão do que é possível, do que podemos fazer para evitar essa ansiedade. Posso começar? Grupo de estudo, atividade voluntária, faça amigos, saia na rua, vá numa praça, vá passear no shopping, veja pessoas, circule. A convivência, por mais desafiador que seja, é a melhor forma de se curar. E uma das outras questões, como medite, tenha um tempo ocioso, fique quieto por um instante. 5 minutos pode curar ansiedade, pode curar tantas outras coisas. Dizem que é crônico, mas eu sou psicanalista, eu sei que é possível a cura. E eu digo a vocês, conviver e faz uma atividade coletiva. Se o seu condomínio é fechado, desce, vai lá para o playground, fica um pouquinho lá. Eu sou muito jovem, vou ficar no playground fazendo o quê? Fica sentado ali na entrada do condomínio, mas interaja. Isso é tanto dos animais quanto dos homens. Isso é importantíssimo para a gente permanecer no planeta e melhorar o nosso progresso. Doutor, é com você, Satoshi. Eu diria assim que no momento de uma crise, quem está próximo também contribuir, além desse movimento da respiração, né, que a própria Renida trouxe, que sim é muito importante, ativar todos os nossos sentidos, sabe?
se está próximo, por exemplo, de casa, consegue voltar para o quarto, que é um local seguro, entrar no quarto, começar a olhar e sim perceber, eu estou no meu quarto. Né? Tem ali um cheiro nesse quarto, né? Perceber essa questão, ativando os sentidos, dizendo sim, retornando no aqui e agora, voltando dessa projeção futura, desses problemas que estava ali se vendo envolto, e voltando, percebendo, eu estou aqui agora, onde eu estou? Né? Qual lugar eu estou? Qual é o cheiro? Quais são os sons que eu tenho? De repente, é possível ativar alguma coisa de paladar, né? Que seja uma água, percebendo o sabor da água, né? O toque, de repente tendo alguém próximo, né? algum conhecido, essa questão do toque também pode ajudar, ativando realmente todos os sentidos, percebendo aqui agora um lugar tranquilo, seguro, que não é aquele futuro que eu estava cheio de problemas. Né? E observar também, dentro do nosso dia a dia, quais são as outras atividades que, sem querer, e até por uma praticidade, eu alimento isso. E hoje é muito comum, por exemplo, os aplicativos, vamos falar de pedir comida, né? Então, eu quero um bolo. Eu entro no aplicativo, escolho qual é o bolo que eu quero, né, e peço. E, de repente, eu tenho isso em 20, 30 minutos. Então, de um desejo até ele ser atendido, com alguns cliques na tela eu tive. Isso também alimenta um processo de ansiedade. E, de repente, se convidar, eu quero comer um bolo? Sim. Qual é a receita do bolo que eu quero comer? Olhar quais são os ingredientes, a mistura de cada um deles, o tempo, forno, né? Depois de misturar, colocar o forno, esperar o tempo do assar. Assou, não é logo que saiu eu vou conseguir cortar e comer. Eu tenho que esperar ali alguns minutinhos, por mais que tenha algumas pessoas que gostam do bolo quente, né? Então, mas percebam que aí tem toda uma etapas, onde eu viso atender um desejo, uma vontade que eu tenho, mas eu também tenho um preparo, eu tenho um caminho para isso. E aí eu volto a chamar a atenção do como nós estamos utilizando, em especial, nosso celular hoje, essa tecnologia. Né? Que às vezes, sem a gente perceber, seja navegando, seja num pedido de um bolo, eu tenho alimentado e aumentado a minha ansiedade, porque tudo tem que ser muito imediato, muito rápido. Né? E às vezes olhar todo o processo, como é feito, passo a passo, vivenciar isso, como o exemplo do bolo que eu trouxe, pode ser algo que vai te ajudando, sabe? Até reduzindo um pouco essa ansiedade, essa força desse imediatismo, que infelizmente é muito forte, sim, e os meios digitais contribuem com isso. Né? Tem os benefícios, mas nesse aspecto também contribuem negativamente, em especial com a ansiedade que a gente conversa hoje. Muito bem, muito bem. E você, Marlene, como é que você percebe o que nós acabamos de colocar aqui? O que é que nós precisamos fazer para evitar a ansiedade? Coisa simples. Anda descalço. Não consigo, anda dentro do seu quarto mesmo, mas ande descalço. É essa questão do aqui e agora, como o Maurício falou. É se ver no normal. Porque ansiedade é uma guerra interna. Não existe, é só na sua cabeça. E aí, como você descobre que isso é na sua cabeça? A importância do conviver e de tudo que já foi dito. Mas anda descalço, vai para a natureza. Fica perto, tem um animal de estimação. Cuide de alguém, de uma planta, sabe, alguma coisa. Isso vai tirar de você aquela coisa do futuro e vai te trazer para o aqui e agora. Porque se eu não cuidar da planta, ela vai morrer. Se eu não der ração ao animal, ele vai morrer. Então, eu gero responsabilidade naquela pessoa. Uma ocupação útil. Isso é muito importante. Porque eu estou aqui com um barulho externo. E aí, então, para tentar amenizar, a gente desliga o microfone. Mas nós vamos ver o seguinte: o que é que a gente pode evitar? Mas o que é que a gente pode fazer para aliviar esse processo exacerbado da ansiedade?
Nós já demos dicas dentro desse processo, mas olha. Mas assim, olha, além do que você disse, grupo de estudo, que você falou, uma atividade física, ficar descalço, a gente também pode optar pela acupuntura, não é? Acupuntura, Sim. fazer o yoga. Olha, hipnose, coisas rápidas. Como a pessoa está no futuro, precisa fazer terapias rápidas, como PNL, coisas que, vamos dizer assim, uma sessão de constelação vai demorar um pouco. Então, coisas que na cabeça dele, porque por ser uma pessoa acelerada, atividades rápidas. Eu acho que cabe uma observação aí também nesse por aspecto. Favor, pode falar, Maurício. Dependendo do nível que essa pessoa está de ansiedade, tá? Não são os processos terapêuticos ajudam sim numa redução, numa manutenção. Mas se essa pessoa está naquela crise, ansiedade, indo para pânico, tá? O ideal aí realmente é uma atuação direta com os médicos, serviço de emergência. Talvez ela precise ali de uma oxigenação, de uma ventilação forçada. Talvez ela precise de alguma medicação. Para quê? Para baixar esse nível. Tá? Então, num nível mais elevado, né, o recomendado é realmente buscar serviço de atendimento de emergência. Tá? Ainda tem muitas pessoas que trazem a frescura do ansioso, da ansiedade, mas aí cabe um cuidado, dependendo do nível que ela está. E se está nesse pico, ela pode literalmente esquecer de respirar. E se não tem alguma assistência de emergência, ela pode sofrer algo mais grave. Né? Então, se está no nível mais alto, entrar com medicação, atendimento de emergência, está no nível mais estável, aí sim, acompanhamento, psicanalista, psicólogo, processos terapêuticos, né? Isso tudo sim vai ajudando a pessoa a se conhecer, observar dentro disso que a gente trouxe já, de comportamentos, se perceber em buscas, comportamentos, às vezes é um vazio que gera uma compulsão, né? Que leva a algo ansioso, né? E nisso a pessoa ir se trabalhando, se harmonizando com relação à ansiedade, né? Mas isso num nível já minimamente estável, muito fora realmente a necessidade de um serviço de emergência, chamar sem sombra de dúvidas. Tá? Mas em torno de quanto tempo, Maurício, esse processo da ansiedade, por exemplo, a pessoa deu uma crise, então leva mais ou menos quanto tempo a questão da crise? 1 hora, meia hora, como é que é isso? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que podem passar algumas horas, talvez até alguns dias, em algo num nível elevado. Não é uma crise, mas é um nível elevado. Então, vai realmente muito de percepção da pessoa, não tem um tempo estimado. Né? Se está muito forte, aí o exemplo que eu dei anterior de buscar um serviço de emergência, porque vai entrar uma medicação, algo ali que vai ajudar a acalmar, a reduzir esse nível de estresse, de ansiedade, né, de medo, às vezes que tomou conta da pessoa, um pavor ali, que ela está toda num estado ligado e que o corpo não desliga. Né? Então é com a medicação que vai reduzir isso. E vai depender. No estado muito elevado, realmente, a medicação, e aí tem que ser realmente questão de minutos a horas, né? Acho que ninguém aguenta passar de um dia para o outro num estado desse, que tem sérios riscos aí em outras partes até do próprio corpo, do próprio organismo. Muito bem. A Juventude Espírita, Juventude da Casa Espírita Franciscano Xavier, eles, por algumas razões, colocar aqui uma pergunta. Já a gente faz a pergunta. A ansiedade interfere no libido? Já a gente vai responder isso. Mas vamos lá. A Juventude Espírita, a Juventude da Casa Espírita Franciscano Xavier, nos mandou um vídeo falando sobre ansiedade. E o nosso querido Tavares vai soltar esse vídeo aí para a gente. Manda aí, Tavares, o nosso vídeo, por favor. Ansiedade não tem hora nem lugar. No despertar da manhã, sinto meu coração apertar e a respiração indo embora. Lágrimas rolam ao rosto em desespero. Ninguém vê, nem entende. Em quarto fechado, sufocado pelo medo,
Ao redor sombras, tapando-me os olhos. A minha alma grita, pedindo socorro por dentro. Estou morrendo e sinto isso. Não me vejo. Apenas cenas e cenas, noites e dias. Onde estão meus pensamentos? Talvez presos, com medo da vida, sem rumo ou esperança. Então, Maurício, Lindo o trabalho que fizeram, né? Acho que retratando muito bem essa questão da ansiedade, e eu acho que faz a gente voltar até em pontos que a gente trouxe aqui, aprofundar um pouco mais desses medos, do medo de ir para a vida, né? Porque o ansioso vê tantos problemas, né? E só enxerga os problemas ali na vida, ali no futuro, que ele tem medo de avançar. Vai gerando um medo tremendo e fala assim, por que eu vou para lá? Por que eu vou para lá se eu vou me deparar com aqueles problemas? Mas ele não percebe que isso também tem muito de ilusão. Porque se a gente conversar com uma mente ansiosa e traçar até cada pensamento dele, do que pode dar errado, e em especial de fatos que ele já vivenciou na vida dele, vai perceber que de tudo aquilo que ele conseguiu prever que poderia dar errado, a grande maioria nem chegou perto daquilo. Então, aconteceram coisas completamente diferentes, completamente fora daquilo, que aquilo não foi uma realidade. E, de fato, não aconteceu. E isso, de alguma forma, até para encorajar as pessoas com essa mente ansiosa a ir tentando, buscando, fazendo um movimento novo para a vida, diante da vida. Às vezes, essa mente ansiosa, ela vai, como eu mencionei, estar escondida. Por quê? Porque ela vai estar com receio de que aconteça algo errado, e esse errado ela seja responsabilizada por isso. Então, de repente, ela vai ficar ensaiando, e vai viver a vida ensaiando. Nunca vai para o espetáculo. Nunca vai para a apresentação dela. E ensaia compulsivamente, buscando uma perfeição que, de repente, nem é possível. E, de repente, passou a data do espetáculo, da apresentação. muito bem. Então, cabe aí realmente Marlene, essa observação. pode falar, continue, Fabrício, ou Maurício. Pode continuar. Não, era esse o ponto, já estava concluindo. Marlene, como é que você vê, o que é que você percebe nesse vídeo que os nossos jovens prepararam? Uma realidade, e principalmente da escritora, a questão da ansiedade, da posse, e também mascarado com ansiedade. Eu já falei do perfeccionismo, mas é queimando o medo. Mas no caminho, a ansiedade leva a gente para o futuro, o pânico para a gente. E muitas das vezes é mais pânico do que ansiedade, porque, segundo o vídeo, ela chora, principalmente para fazer atividades avaliativas, ela fica em estado, e isso também é ansiedade. Por mais que ela saiba o assunto, tenha estudado, ela fica arrasada. E isso realmente um processo de ansiedade e perfeccionismo. Porque eu posso tirar 6. Por que eu só aceito a nota máxima? Isso também é um traço do processo da infância. Porque as crianças, elas podem ser calmas e tranquilas. O mundo colorido não. É a forma como nós vamos educar o indivíduo. Se eu digo que você vai arrumar sua cama, não arrumou, vai apanhar, vai isso, vai aquilo. Vamos fazer um acordo, então. Você arruma um dia sim, um dia não. Mas veja se arrumado não é melhor. E aí nós, com postura de paz, tentar conversar, sem gritaria, mas com acordos,
Porque aquele processo de gritaria já era um jovem ansioso, porque ele vai ficar resistente a gritos, ou ele vai explodir, ou ele vai paralisar. E a gente conhece muita gente assim. Nós temos a nossa equipe, Rafael. Você fala com ele, ele está em estado de ansiedade absoluta, mas ele não reage. Por quantas vezes que já foi espancado. São várias questões que, às vezes, a gente olha só no aspecto da ansiedade, mas tem outras coisas por trás, descambando para o pânico. Uhum. Muito bem. Então, assim vamos para a pergunta. Joanice, ela pergunta assim: a ansiedade interfere na libido, no libido? Com vocês, psicanalistas, fiquem à vontade. Sim, com certeza. E é um ponto muito importante, porque se eu estou ansiosa pelo futuro, eu não vivo agora. Logo, minha mente, que é aqui e agora, não consegue fazer os meus órgãos, que está no aqui e agora, funcionar. O sexo é uma atividade mental que reflete no físico. Então, eu não tenho como atender às minhas necessidades fisiológicas se eu não fico no aqui e agora. Não, não funciona. E você deitou lá, e você não. Eu estou falando deitar, mas até no processo imaginativo. Se você não prepara sua mente para aquele ato, você não faz, porque quem manda é a mente. Mas se você prepara emocionalmente a sua mente, faz todo o enredo, é show. Mas tudo começa na mente. Libido precisa de ensaio. Ok, Fabrício. Ok, Marlene. Vamos lá, Maurício. Como é que você entende? O que é que você acrescenta nessa ansiedade interferindo no libido? Falando diretamente do libido, é algo que você vai trabalhando com o tempo e conforme as sensações que você tem ali no momento, né? Então, é muito nessa linha que a Marlene trouxe. Se eu não estou entregue, se eu não estou presente naqueles estímulos, naquele contato, sabe, na questão de cheiro, visual, né, toque, se eu não estou ali presente, minha cabeça está no futuro, o que acontece? Eu não estou estimulando justamente essa parte. O que vai acontecer? Isso vai reduzindo a intensidade, e de repente eu quero até antecipar algo, né? Então acaba quebrando completamente o clima e atrapalhando totalmente essa parte de libido, sem sombra de dúvida. Uhum. Muito bem, muito bem. Nós falamos sobre a ansiedade, nós conceituamos, vimos os tipos de ansiedade, nós vimos alguns sintomas, vimos alguns testes, o que podemos fazer para aliviar a ansiedade, né? Mas vamos ver, então, Marlene, como é que nós vamos entender qual a relação que existe, o pânico e a ansiedade? São irmãs, quase primas. A ansiedade, como já disse, leva a gente para o futuro. A cabeça fica no futuro. Pânico paralisa a pessoa. Ela não consegue, ela tem medo de tudo. A mínima coisa apareceu ali, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Uma pessoa que tem pânico, ela precisa fazer um estudo. De que sentido? O que aconteceu com a mãe que gerou esse indivíduo? Por quê? Se a mãe pensou em abortar, o feto sentiu, ele fica em pânico, porque ele tem o processo reencarnatório dele. Ele se preparou para aquela reencarnação. E há um grande engano que diz assim: é a mãe que escolhe o filho. Não, é o filho que escolhe a mãe. Logo, sendo o filho que escolhe a mãe, o processo dele ali já. E ele fica em pânico. Quando a mãe sofre alguma coisa, como traição, passou por um momento muito triste, ele já fica com medo. Será que ela vai morrer? Será que o meu projeto reencarnatório vai dar certo? Isso tudo gera pânico. E não é nesse aqui e agora que o pânico começa. O pânico é uma questão uterina, lá antes de você chegar. Quem já é muito leitor da doutrina e que está chegando agora no canal, o nascimento de Sigismundo.
olha o processo, a conversa que se teve com o pai, a conversa que se teve com a mãe, e aí ele também ficou receoso, será que o pai vai me receber, vai querer? Para a gente também lembrar, quando estarmos no sistema familiar, tirarmos esse processo de culpa. Porque é meu pai assim, minha mãe assim, não. Lembrar que eu escolhi minha reencarnação, eu escolhi estar naquela família. Todo caso de pânico não é só uma questão química no cérebro. A ciência sugere tratamentos, alguns com medicamentos bem agressivos, mas tudo, gente, está aqui e no seu histórico, na sua mochilinha de antepassados. Vamos num caso. Sigismundo teve a dificuldade dele e depois que conversou com o pai aceitou que ele viesse e a gestação transcorreu normal. Se a mãe, que é a escolhida, não aceitasse, ele já ia ficar aí num processo, é como se fosse comprimido, porque era um querer dele, ele já entendeu que ele precisava voltar. E assim, uma gestante, ela estando nos seus primeiros dias de gestação, e vai, só pensa no aborto, aquele feto já vai ficar com essa sequela lá no seu histórico. E aí, quando eu cresço, já lá, porque eu vou ficar dentro do campo da minha mãe de zero, gente, zero mesmo, no processo da fecundação, até os 7 anos e meio dentro do campo da mãe. Então, tudo que a mãe faz, o indivíduo vai sentir, mesmo que ela não tenha consciência, ele vai sentir. E esse processo do pânico precisa ser estudado antes. Pelo menos no processo tanto da psicologia e da psicanálise, é importante usar outras técnicas, como a hipnose intrauterina, a PNL, e todos esses campos também a constelação, para a gente entender o que foi que aconteceu antes. Não é uma coisa assim, estou com pânico. É um processo engraçado que a gente começou falando da ansiedade, que é um dos primeiros sinais, mas o pânico, vamos dizer que seja assim, uma coisa mais grave. Muito bem. Você, Maurício, queremos ouvir sua opinião sobre o pânico. O pânico ele pode ser realmente o ápice desse movimento de ansiedade, né? É aquele momento em que eu me sinto completamente incapaz, impotente, diante do que está à minha volta. Então, eu paraliso, eu travo, eu quero fugir, quero evitar esse momento. Então, vai muito de encontro com o que a Marlene comentou. E eu adiciono aqui até um olhar da constelação familiar, onde, no geralmente nós encontramos em pessoas com nível de ansiedade mais elevado. Quanto mais elevada essa ansiedade, mais forte processos de negação com o masculino, em especial com a figura do pai. Né? É através do pai que nós temos a energia e a coragem de ir para o mundo, de enfrentar o mundo, de resolver as questões do mundo. Então, se eu tenho um nível elevado de negação da minha figura paterna, muito provavelmente eu nego também essa energia. E aí, então, eu me vejo incapaz, me vejo fraco, sem coragem, né? O mundo fica grande e perigoso demais para aquilo que eu posso enfrentar. Então, um olhar especial também aí para os sentimentos e possíveis negações que o ansioso pode ter com relação à figura paterna. Muito bem. Ele vai dizer, a literatura, que o pânico é um episódio de medo intenso que desencadeia reações físicas graves, quando não há nenhum perigo real ou causa aparente. Vai lembrar que Chico também sofreu do processo de pânico, né? Ele teve essas questões todas relativas ao pânico, mas como é peculiar o espírito da sua estipe, com o tempo ele foi tratando a ponto de curar-se com a questão do pânico. É algo que realmente nos chama atenção. Mas também está aqui conosco Tiago Lúcio. Um abraço, Tiago.
um abraço Joanice, um abraço BPS, que a gente não sabe o nome, Olga Feitosa. Então, obrigada por vocês estarem conosco, isso é fantástico. Isso nos anima e nos dá mais vontade de fazer o trabalho, direcionar esse trabalho para jovens, esses meninos que com certeza vão nos ouvir logo mais, vão assistir esse programa, vão dar o like. Além de dar o like, vai também se inscrever no canal. Isso é maravilhoso. A gente precisa disso. Esta noite, para quem acabou de chegar, nós estamos tratando sobre dramas ocultos, pânico e ansiedade, no nosso programa Alô Jovem, exibido pela Estação da Luz, na Web Rádio. Ok? Então, Tiago, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você. E nesse pânico, como é que eu posso identificar uma pessoa que está tendo uma crise de pânico? Quem quer responder primeiro? Eu entendo que ela já tem todo esse movimento agudo do que nós comentamos sobre a ansiedade. Né? Não é um medo do que vai acontecer, é um pavor. É um pavor que me paralisa, que paralisa o meu corpo, que de repente eu tenho até a dificuldade no próprio respirar, né? E aí até reforço aquela observação, se está nesse nível, realmente a necessidade ali é um atendimento de emergência, né? O que é ventilação, o que é medicação ali para ir ajudando a amenizar isso. Mas essa questão do pânico realmente já é algo bem mais grave, bem mais agudo, quando parte aí do nosso outro assunto, da ansiedade. Então, observar e trabalhar o que já vem da ansiedade para que não se agrave a ponto de chegar nesse momento do pânico, que pode ser desencadeado por outras questões também, né? Como a Marlene trouxe alguns exemplos intrauterinos, impactos ali emocionais já intrauterinos, alguma outra situação que a pessoa carrega e tem um forte impacto emocional ali com a pessoa e que ela não consegue reagir por associar aquela imagem com uma outra situação que ela teve grande sensação de impotência, né? Então tem muito de paralisia, impotência e paralisia geral. Diria que esse é o principal observação, né, na questão do pânico, inclusive dos próprios pensamentos. Exatamente isso. É tão correlacionado à linguagem do corpo que a pessoa parou de andar. E aí já foi fazer vários exames e nada explica por que ela não anda, porque os seus órgãos estão lá, tudo funcionando bonitinho, um osso, tudo direitinho, ela não anda, está paralisada. Está em estado de pânico. E aí também tem uma questão do ganho secundário. Aquele estado de pânico. Ok. Ela está em estado de pânico, né? Será que uma pessoa que se envolveu com esse processo está vivenciando esse momento, ela buscando uma conexão, a junção da sua respiração, mas conectando-se com energias superiores, conectando-se com uma força, essa força do bem e do amor que rege no universo, isso auxilia? Muito. E a gente lembra de Jesus e o paralítico. Ele disse: levanta e anda, com o poder da palavra. Quando eu tomo posse de mim e volto para aqui agora, eu sou capaz de me curar. Essa é a grande proposta do Evangelho. Essa é a grande proposta da psicanálise, da constelação familiar. Cura em ti esse mal. E é através da sua vontade, a potência da vontade. Eu vou saber qual foi a causa, qual foi a questão que me paralisou. Olha o que Maurício disse. É uma questão ligada a papai. Ó, e por que eu não ando? E aí Maurício dá uma pesca. Perna é o quê? Quem leva para a vida. É isso. Pode falar, Maurício. Pode falar. Sim, essa relação muito forte, né,
que a Marlene está reforçando. Corpo, como o corpo reage, quais áreas do corpo podem estar paralisadas nesse pânico. Isso também pode dar um indício aí do que tem de envolvimento inconsciente da pessoa, que se manifestou naquela paralisia. Né? São as pernas, ou é uma das pernas, né? Ou tem a ver mais com a respiração, ou tem a ver com a fala, né? É algo que eu não consigo nem falar, é algo que me paralisa, talvez numa frequência menor, mas também os próprios braços, né? Então aí tem várias questões que podem ter origem, desde um braço, numa questão de um servir, do que eu estou vendo, do que eu não posso falar, porque se eu falar, eu posso ser repreendido como eu fui lá na minha infância, né? Acho que a Marlene também trouxe algo nesse sentido. Então, tudo isso vai se manifestando em formas diferentes desse pânico, né? Em diferentes partes do corpo. Uhum. Muito bem, muito bem. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, onde nós vamos lembrar que no próximo programa nós estaremos falando sobre anorexia e depressão. Como é que isso está se manifestando, está se comportando nos jovens. Aí Maurício, o psicanalista, também constelador, e Marlene, também buscando essa técnica com a leitura do corpo, vai falar para nós anorexia e depressão. Como é que existe uma comunicação entre essas duas questões, esses dois aspectos que hoje contamina 90% da sociedade, em particular desses jovens. Então, nós estaremos conversando sobre isso nos próximos 15 dias. Falaremos sobre drama oculto, anorexia e depressão. Nós somos gratos pela participação, Maurício, Marlene, e nós já deixamos o nosso espaço aberto para jovens que queiram participar, expressar sua opinião, colocar seu ponto de vista sobre o tema ao qual nós estaremos falando, como nós dissemos e ratificamos. Depressão e anorexia no próximo encontro. Com certeza, centenas de outras pessoas estarão conosco, mas lembrem, vão lá, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, que nós sabemos a importância dos seres inscrever-se no canal e nos seguindo em todas as redes sociais para, então, propagar, divulgar, ampliar de forma mais urgente possível a mensagem a qual nós estamos conversando aqui agora, falando sobre ansiedade e pânico, entendendo que a ansiedade é aquele processo qual a pessoa tem uma preocupação excessiva, ela quer como que mobilizar o futuro. Deixemos o futuro lá, vamos trabalhar, vamos ver o presente. Na verdade, o presente é mais gostoso e o próprio Pai nos deu o nome de presente porque é o aqui e agora, né? E a gente vê que é um pânico, é um episódio súbito, de medo intenso, né? E que a pessoa vai trazer essas reações todas onde quem olha para uma pessoa com pânico precisa ter realmente misericórdia. E então, convidar este ser para confiar em alguma energia superior, em alguma energia na qual o planeta está repleto. Se não quer nenhuma religião, não tem problema. Comunique-se com a natureza. Viva a harmonia, viva a dança do universo, que é a dança do amor. Desta maneira, para nós concluirmos o trabalho, nós vamos pedir, então, para que Marlene, por gentileza, faça a nossa prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade do aprendizado, mas que tudo que foi dito, Mestre, nossas jovens mães, que se aproximam o Dia das Mães, se envolvam e dediquem-se aos novos espíritos que chegam, uma educação amorosa, uma educação, Mestre, que a gente consiga harmonizar os nossos lares com um pouco menos de violência, sem agressão. E assim, Senhor, com firmeza, na Tua presença, nós possamos ver lares mais harmoniosos, famílias todas voltadas com seu sentimento de amor e de paz. É em Teu nome, Jesus,
que este programa chegue a milhões de jovens e todos aqueles que conectam conosco neste momento. Sei, Mestre, que é da tua vontade. Tudo que é da tua vontade transcorre na mais perfeita harmonia. Que essa harmonia, Senhor, preencha os nossos corações e envolva de forma muito carinhosa todas as pessoas que nesse momento assistem este programa, hoje e por todo sempre, que assim seja. Muito obrigada. Obrigada. Que Jesus nos acompanhe nos nossos lares e aqueles nossos irmãos que vão nos ouvir depois, que o Cristo se faça presente. A vocês, o nosso muito obrigada, muita paz e até o nosso próximo programa, que vai acontecer no dia 24 a 26 de maio. Ok? Beijo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.